primeiro, discutir os fundamentos da escola institucionalista original, tá, que foi a primeira fase do desenvolvimento do pensamento institucionalista. A segunda etapa é o estudo a respeito da nova economia institucional, que é a etapa mais recente dos últimos 40 anos aí do estudo da economia institucional, e, por fim, identificar as aplicações das abordagens institucionalistas na análise de sistemas agroindustriais. Tá? Então, essa que é a ideia geral aí da apresentação, vai ser em torno aí de 40 minutos, e em torno aí de 20 minutos, aí, dependendo aí da discussão, para a gente ter as discussões, né? Bom, um aspecto importante é entender os fundamentos da escola institucionalista. É importante ter em mente que quando se identifica a escola institucionalista como uma vertente do pensamento econômico, deve ser ressaltada que o pensamento institucionalista, ele é um pensamento interdisciplinar, ou seja, ele engloba várias vertentes das ciências sociais. Então, você tem o pensamento institucionalista na história, na sociologia, no direito, né, e na economia também. Então, é uma vertente de pensamento das ciências sociais, que engloba diversas ciências, tá? Não só a ciência econômica. Essa discussão que eu vou colocar aí para vocês é sobre esse olhar interdisciplinar e depois, posteriormente, com as suas aplicações na economia, mas é importante ter em mente que é um pensamento interdisciplinar, tá? Então, os fundamentos da escola institucionalista, tendo-se em mente que essa abordagem de pensamento, ela se origina em torno aí de meados do século XIX, tá? Então é produto do século XIX, ela vai sofrer influência de dois aspectos, né? Um aspecto é a própria evolução da ciência econômica clássica e neoclássica, ou seja, o institucionalismo, ele é uma crítica à escola neoclássica. Basicamente, o que seria a escola neoclássica do pensamento econômico? É o conjunto de ideias que introduzem a noção do que é chamado de homos econômicos, ou seja, uma caracterização do comportamento humano baseado no autointeresse e na plena racionalidade, tá? Essas ideias, por exemplo, retratadas nos economistas marginalistas, no Alfred Marshall, que já é um autor neoclássico, né, da síntese neoclássica, mas isso também vai ser identificado na economia, no pensamento econômico vinculado, por exemplo, às abordagens da economia ortodoxa a partir de meados do século XX, o monetarismo, os autores novoclássicos, tá? Então, é um pensamento que considera que a visão do autointeresse e da plena racionalidade molda o comportamento humano. E esse tipo de análise considera que o conjunto do comportamento dos agentes econômicos, baseados nessas premissas, geram resultados ótimos, ou seja, há um processo de otimização econômica a partir do comportamento do mercado, né, sem a intervenção pública. Então, em síntese, o pensamento neoclássico e clássico, eles priorizam ou identificam, né, eles formatam essa ideia do comportamento econômico baseado em certas premissas muito restritivas. O institucionalismo, ele vai criticar essa abordagem convencional ou ortodoxa da economia, tá?
por isso que ela vai ter tangência, ela vai ter proximidade de outros tipos de análise em outras ciências, ou seja, um pensamento interdisciplinar. Nesse pensamento interdisciplinar, essa ideia do individualismo metodológico da escola neoclássica, ou seja, a ideia do comportamento individual, maximizador e racional dos agentes econômicos, ela vai ser colocada em xeque, tá? Então, nisso, nós temos a influência da escola histórica alemã. A escola histórica alemã é uma linha de pensamento surgido na Alemanha, né, e que vai ter como autores, né, Schmoller, né, nós vamos ter diversos autores, mas o principal autor é o Gustav Schmoller, né, que é o líder da velha escola histórica alemã, tá? Essa escola, ela vai colocar a visão dessa ideia de que o contexto social e o processo histórico são determinantes do entendimento do funcionamento dos sistemas econômicos. Então, essa ideia de enraizamento dos indivíduos dentro de um contexto social e histórico vai ser uma influência importante que a escola histórica alemã vai determinar para o institucionalismo. Tá? De certa forma, esse tipo de abordagem vai contextualizar aquele comportamento econômico individualista, né, e maximizador que a escola neoclássica aborda, vai contextualizar isso dentro de um arcabouço histórico e social. Ou seja, a ideia de que o comportamento individual ele é condicionado pelas condicionantes daquela sociedade que os agentes estão inseridos, né? Então, nesse aspecto, o Gustav Schmoller ele vai ter essa citação, né, vai estabelecer que as instituições têm o papel de estabelecerem mecanismos que impedem que interesses específicos dos indivíduos prejudiquem a ordem social. Ou seja, a ideia de que as instituições, elas têm como base moldar e restringir as ações individuais dentro do que o conjunto da sociedade estabelece. Então, o papel das instituições, das regras, das normas que regem o comportamento coletivo, de ordenar esse comportamento defendendo os interesses, ou garantindo que os interesses coletivos se imponham aos interesses específicos, né, individuais. Tá? Então, esse tipo de análise vai prosperar dentro da visão institucionalista. Tá? Mas antes de adentrar em si no institucionalismo, é importante também caracterizar a base epistemológica, ou seja, a base científica, de conhecimento científico, de geração de conhecimento científico, que estabelece os fundamentos da abordagem institucionalista, que é o pragmatismo. O pragmatismo é uma escola filosófica, tá, que vai trabalhar com certos conceitos de verdade, de construção do conceito de verdade, né, ou seja, de objetivo de estabelecimento de critérios de estabelecimento de quais conceitos podem ser considerados verdadeiros ou não, a partir de bases distintas ao que nós verificamos na abordagem neoclássica. Como eu coloquei antes, o institucionalismo é uma crítica à abordagem econômica neoclássica. Tá? E esses dois autores, filósofos, né, vão ter um papel importante na construção do pragmatismo, que seria o Charles Sanders Peirce e o William James. Tá? Em síntese, para vocês entenderem, o pragmatismo ele vai estabelecer que um conceito ele é verdadeiro a partir dos efeitos que um determinado conceito gera na utilização dele. Tá?
Então, uma determinada teoria científica, ela vai ser validada por dados empíricos, né, dados científicos, né, de avaliação, de pesquisa científica, indicando que essa teoria, elas consegue identificar certos processos que, ao serem considerados verdadeiros, têm o propósito de atender certos usos pelos indivíduos, pelos seres humanos, tá? E não que a verdade, um conceito, ele é verdadeiro porque ele retrata ou ele espelha uma verdade última, né, a qual o ser humano não tem acesso. Ou seja, um determinado conceito, ele não pode ser considerado verdadeiro pelo fato dele retratar uma verdade última, porque a verdade última, os seres humanos não têm acesso a ela, né? Mas ela pode ser depreendida, ou seja, capturada a partir dos efeitos dessa verdade para os próprios seres humanos. Tá? Então, qualquer teoria da verdade, ou seja, qualquer teoria científica que tenta explicar um fenômeno natural ou um fenômeno social, ela não deve ser entendida como um retrato de uma verdade última, mas sim deve ser entendida como um mecanismo transitório que atende certas necessidades, certos usos pela sociedade humana. Tá? A verdade última, o ser humano não tem acesso a ela, né? Toda a verdade, ela é produto do processo social de validação, tá? Então, qualquer teoria que eu posso dar vários exemplos, elas são verdadeiras, elas são consideradas verdadeiras ou não, na medida que elas passam pelo crivo da pesquisa empírica e elas conseguem fornecer respostas que, na utilização delas, elas se comprovam úteis ao uso humano. Tá? Então, essa ideia do conceito de verdade relativa, ou de verdade contextualizada na sociedade, vai identificar um papel importante das teorias do comportamento do sistema econômico baseado em leis que sempre vão ser processuais, ou seja, evolucionárias, e não leis imutáveis, tá? Ou seja, o entendimento de que o processo de desencadeamento de relações de produção é um processo que gera relações de causa e efeito que são históricas e elas são conjunturais, tá? Isso vai também na direção da escola histórica alemã, que também não foi influenciada pelo pragmatismo, porque ela foi anterior, mas ela é concomitante ao pragmatismo, ou seja, são duas abordagens, uma filosófica e outra histórica e econômica, que vai sinalizar esse caráter de processo, de transformação, né, de adaptação de certos comportamentos, de certos processos econômicos dentro de uma trajetória de mudança. Essa característica é a base do institucionalismo original que o Veblen, Thorstein Veblen, que é o principal autor do institucionalismo original, vai discutir. Ou seja, a influência do darwinismo ampliado. Ou seja, não é uma visão da utilização das ideias evolucionárias do Charles Darwin no sentido biológico, tá? No sentido reducionista do darwinismo, né? Ou seja, de que as questões, as heranças genéticas são determinantes para o comportamento social e econômico. Não é isso. É a ideia de que o processo de evolução dos fatos econômicos, ele é evolucionário, ou seja, ele é condicionado por processos históricos, né, e por processos que não são estabelecidos pelo estabelecimento de uma
tendência ou de um arcabouço de destinação final pré-estabelecida. Tá? Por exemplo, quando nós colocamos a ideia do alto equilíbrio econômico da escola clássica e neoclássica, essa abordagem de pensamento é muito influenciada pela teoria newtoniana, né, da física newtoniana, que é uma física de equilíbrio e uma física de predeterminação de efeitos, né. Já isso no caso do liberalismo econômico. O Marx, que é uma visão marxista, também tem um processo de causação final já pré-estabelecido, ou seja, dentro de uma outra vertente, também baseada, né, influenciada pela escola clássica, Marx vai estabelecer uma teoria que ele já indica, né, ele já estabelece o resultado final do processo histórico econômico, a luta de classes e o surgimento, né, de um sistema socialista e posteriormente comunista, né? Então, isso a gente chama de um pensamento teleológico, ou seja, que há uma causação já estabelecida a priori. Uma abordagem baseada no darwinismo ampliado não estabelece isso. Ou seja, o institucionalismo original, a abordagem de Veblen, identifica que há certas causações pretéritas, determinadas por processos históricos e também por processos biológicos do ser humano, né, certas características da espécie humana que determinam o processo de relação dos seres humanos, histórica, e certas implicações desse processo ao longo do tempo. Tá? Então, dentro dessa ideia que o institucionalismo original pode ser considerado uma abordagem evolucionária, e nesse sentido, é uma abordagem muito contemporânea, né? Porque na medida que nós tivemos nos últimos 100 anos uma evolução, um aprofundamento de certas ciências, né, como a neurociência, né, esse processo vai em linha com a ótica de análise do institucionalismo original, porque já é um tipo de abordagem em que incorpora esses princípios darwinistas, tá? Ou seja, o que eu falei, o que eu expliquei a respeito da mudança institucional endógena, ou seja, o path dependency, ou seja, o processo de transformação das instituições como hábitos de pensamento, ou seja, como padrões de comportamento coletivo, é um processo causal ao longo do tempo e interrelacionado entre os indivíduos, o processo individual, tá, e o processo coletivo, ou seja, as instituições no sentido do padrão de normas, o padrão de regras estabelecidas na sociedade, ela estabelece, tanto formais quanto informais, né, as leis ou os hábitos ou as características informais de convivência dessa sociedade determinam como os indivíduos estruturam o seu comportamento, ou seja, o seu padrão de hábitos de pensamento. Esse conceito de hábito é importante. O conceito de hábito como um fator de padronização comportamental oriundo de uma padronização da forma de se pensar, ou seja, das estruturas cognitivas dos indivíduos, tá? Mas, ao mesmo tempo, isso não significa que os indivíduos são seres autômatos, que seguem as regras, né, como robôs, né, como se tivesse um software na mente deles que os faz desenvolver certas práticas. Não, isso significa que, a partir desses padrões, há sempre a possibilidade da emergência de padrões novos, tá? Ou seja, numa visão darwinista de mutações, de transformações em padrões comportamentais em direção a novas formas de relação social e econômica, e, por consequência, na medida que esses padrões
são eficientes em termos das condições, né, históricas e das condicionantes conjunturais, eles podem se ampliar e se tornar instituições ao longo do tempo, ou seja, se tornar padrões coletivos. Ou seja, há uma relação entre o macro e o micro e o macro, tá? Então, isso é o atributo estruturador da interação social oriundo dessas regras sociais prevalentes, tá? Ou seja, as regras sociais que se estabelecem num determinado momento. Então, instituição, para o conceito do institucionalismo original, é todo o conjunto de padrões, como a linguagem, o padrão monetário, a moeda, o sistema jurídico, o sistema de pesos e medidas, a forma como as pessoas se interrelacionam, ou seja, a etiqueta, as normas de etiqueta de uma cultura, a forma ou a estrutura das firmas, né, como que as organizações se estabelecem, ou seja, todos esses aspectos podem ser caracterizados como instituições. Ou seja, padrões comportamentais recorrentes que se transformam em hábitos, e vice-versa. Os hábitos, no sentido de hábitos novos, estruturas comportamentais novas, elas podem, ao longo do tempo, se tornar padrões comportamentais coletivos e vice-versa, né? Ou seja, Hodgson, que é um autor institucionalista contemporâneo, ele vai colocar as preferências individuais determinam as escolhas institucionais que induzem o surgimento de hábitos que, por sua vez, tendem a reforçar as preferências iniciais. Ou não quer dizer que sempre vão reforçar, quer dizer que é uma interação entre esses dois processos. Bom, esse tipo de pensamento, ele vai, ao longo da segunda metade do século XX, ter um processo de superação em função de diversas razões, tá? A principal razão foi que, na passagem da primeira metade do século XX para a segunda metade do século XX, houve uma desarticulação da escola institucionalista original, que até os anos 40 era uma das vertentes hegemônicas do pensamento econômico, principalmente nos Estados Unidos, tá? Em função do surgimento do keynesianismo, da escola keynesiana, tá? E a orientação da análise econômica na direção de análise de processos de modelagem, né, que caracterizadas pelo conceito, ou por uma retomada do conceito, que na verdade nunca foi abandonado, né, mas que durante o período do institucionalismo original foi mais questionada, que é a retomada da abordagem do homos econômicos, ou seja, a abordagem neoclássica ortodoxa. Ela se reforçou ao longo da segunda metade do século XX e se fortaleceu muito mais a partir do surgimento das escolas contemporâneas, né, ortodoxas, como o monetarismo, a escola novoclássica, né, em que se baseiam em modelos de comportamento humano muito simplificados. Por quê? Pelo objetivo, a prioridade da modelagem matemática, né? Então, você modelar esse tipo de caracterização mais complexa e evolucionária do comportamento humano, que é a proposta institucionalista, ela exige uma complexidade de modelagem que a utilização de sistemas matemáticos, de modelos matemáticos, é difícil de ser obtida, tá? Porque você vai introduzir elementos de maior diversidade comportamental e de influências mais abrangentes, que são de maior complexidade para fins da modelagem matemática. Não que não seja possível, né? Mas o custo-benefício avaliado na época entre o desenvolvimento de modelos matemáticos e o realismo metodológico, na
na escola econômica, na abordagem econômica convencional, se priorizou a modelagem matemática em detrimento do realismo metodológico. Tá? Então, a nova economia institucional vai ser uma abordagem que vai tentar compatibilizar essas duas coisas, ou seja, ela vai tentar desenvolver uma abordagem baseada no individualismo metodológico, mas flexibilizada, ou seja, ela vai manter a ideia do homo econômico, mas ela vai flexibilizar o conceito de racionalidade, em vez de ser ilimitada para ser limitada, ela vai manter o conceito do oportunismo, ou seja, do autointeresse, tá? E ela vai introduzir ou ampliar o papel da incerteza, tá? Ou seja, a abordagem neoclássica, ela considera que os indivíduos têm racionalidade ilimitada e são oportunistas, mas que não sofrem de incerteza, a plena informação e a plena capacidade de processamento de informação. Então, se você restringe esses fundamentos da Ney, você volta para a abordagem ortodoxa. Quando você flexibiliza esses conceitos, você tende ao quê? A alcançar uma posição mais próxima da nova economia institucional. Ou seja, você tenta introduzir na abordagem neoclássica a importância das variáveis institucionais, né, mas mantendo-se certos critérios afeitos à abordagem ortodoxa. Tá? Então, isso, por exemplo, vai ser uma discussão apta, por exemplo, para se analisar os processos de elaboração de contratos, né, contratos completos ou contratos incompletos. Ou seja, as transações são estabelecidas através de processos de contratação, de direitos e de deveres. Esses contratos, eles são estabelecidos minuciosamente, né, buscando prever todas as possibilidades de ocorrências, essas situações são os contratos completos, ou ela vai poder se partir num outro extremo através de contratos relacionais, ou seja, em que não há algo formalizado, mas as condições estabelecidas são compartilhadas pela confiança e a reciprocidade das partes. Tá? Ou seja, a ideia que McNeill vai colocar lá em 78, lá dos contratos relacionais, são contratos, mas não são contratos formalizados. Bom, e aí a gente vai tratar dos conceitos centrais da economia, da nova economia institucional, que o primeiro deles é o conceito de custos de transação, que o Ronald Coase vai introduzir lá nos anos 30, né, estabelecendo que, além dos custos de produção, o sistema econômico, ele apresenta custos de transação. Quais seriam esses custos? São os custos relacionados à obtenção e ao processamento de informações, além dos envolvidos com a negociação e o desenvolvimento de contratos. Ou seja, uma organização, na medida que ela se estabelece num determinado setor de atividade, ela, por um lado, ela estabelece custos de produção, né, até para fins de precificação, mas ela também tem diversos custos que não são custos de produção, mas que também influenciam diretamente ou indiretamente na sua estrutura de custos, tá? Ou seja, a relação dela, os mecanismos de relação delas com seus fornecedores e com os seus clientes, né? Então, as transações, elas vão ser estabelecidas visando reduzir os custos de transação. Como que se reduzem esses custos de transação? Coase vai colocar duas situações limites. Se os custos de transação no processo de organização, de coordenação das atividades produtivas são muito altas, aquele capital utilizado numa determinada atividade econômica, ele vai tender a se constituir a partir de uma governança hierárquica, ou seja, ele vai internalizar dentro de um sistema de decisão verticalizado, né, ou seja, dentro da estrutura da firma, né,
da organização as condições de realização daquelas transações, né? E isso quando os custos de transação são elevados. Quando os custos de transação são reduzidos, ou seja, a fácil acesso à informação, a capacidade de negociação, né, a dependência mútua entre as partes for baixa, há a tendência das transações utilizarem mecanismos simples de mercado. Tá? Então, ao invés de considerar que as transações de mercado são o único tipo de forma de transação, Coase vai identificar que a existência dos custos de transação indicam a necessidade, o uso da estrutura hierárquica da firma como um meio de redução de custo de transação. Ao invés daquele capital utilizar e se suprir de agentes que operam fora da sua hierarquia hierárquica, há uma decisão de internalizar esses processos dentro da governança da firma. Então, é aquela ideia, as transações com baixo custo de transação tendem a ser realizadas mediante a utilização da estrutura de governança do mercado, ou seja, um comprador e um vendedor. Tá? Você pode pensar uma empresa ela precisa necessariamente realizar internalizadamente todas as etapas do processo de produção? Não, ela decide o que ela compra no mercado e o que ela produz internamente. Esse processo de decisão do que é internalizado e o que é externalizado vai ser dependente dos custos de transação. Tá? Porque os custos de produção, eles são levados em conta, mas eles, na medida que eles são padronizados, né, o processo de produção ele é padronizado, o diferencial é na redução dos custos de transação, em qual o custo necessário para coordenar o processo de produção. Isso é uma visão dos custos de transação que pode ser aplicada tanto numa visão microeconômica, como numa visão macroeconômica. A abordagem macroeconômica da economia institucional utiliza esses conceitos de custo de transação ou da importância das instituições como mecanismo de redução dos custos de transação do sistema econômico como um todo. Né? Então, por exemplo, o progresso econômico exige que as instituições evoluam ao longo do tempo, de forma que se adaptem às novas necessidades do sistema econômico, objetivando a minimização dos custos de transação. Essa abordagem é liderada pelo Douglas North. Né? Então, por exemplo, um determinado sistema de tributação, ele pode ser mais propício a reduzir custos de transação ou não. Né? E isso aí influencia na trajetória de crescimento econômico das economias. Ou seja, as instituições, elas também determinam a estrutura de incentivos da sociedade, ou seja, o incentivo à inovação, ao desenvolvimento tecnológico, ou o incentivo a interesses específicos, né? Interesses que beneficiam aqueles próximos ao poder de um determinado conjunto, né, de forças políticas do momento. Como é que o sistema econômico e as instituições desse sistema sinalizam os incentivos, ou seja, incentivos para o desenvolvimento tecnológico e investimento, ou os ganhos oportunistas de curto prazo, oriundos de ganhos de curto prazo, voltados, né, à proximidade das estruturas de poder, né? Ou seja, a evolução histórica, as características sociais são determinantes para a capacidade da sociedade de transformar as suas instituições de forma a beneficiar das oportunidades surgidas nos mercados. A ideia central de Douglas North é que as sociedades ocidentais desenvolvidas, elas tiveram ao longo da sua trajetória histórica a capacidade de desenvolver uma matriz institucional mais ajustada, mais propícia ao investimento produtivo e ao desenvolvimento tecnológico, enquanto que sociedades em desenvolvimento ou atrasadas, elas não conseguiram desenvolver esse processo histórico de
estabelecimento de um conjunto de instituições voltadas à inovação e ao investimento produtivo. Isso na abordagem macro. Na abordagem micro, a gente pode destacar, e que vai ser muito importante na análise dos sistemas agroindustriais, a abordagem microeconômica da nova economia institucional do Oliver Williamson. Por exemplo, o conceito dos custos de transação ex ante e ex post, ou seja, quando se realiza uma transação, há condições que podem ser previstas ex ante, ou seja, antes da execução do contrato. E outras condições vão se estabelecer simplesmente após a realização desse contrato. Isso vai gerar uma necessidade de adequação ou de rearranjo das condições, dessas condições relacionais que geram custos, né, os custos transacionais. Né? Então, você tem um trade-off entre os contratos completos, ou seja, minuciosos, detalhados, e os contratos incompletos, aqueles dependentes das relações, da confiança mútua entre os agentes. Né? Por um lado, os contratos completos, ao serem mais minuciosos, eles garantem certas condicionantes ainda não previstas no período ex post, apesar de eles não conseguirem prever todas as possibilidades, mas eles, sendo mais minuciosos, eles são mais capazes de prever certas condições e estabelecer certas regras de interação. Já os contratos incompletos, eles, por outro lado, não exigem os custos de negociação e de previsão exigidos nos contratos completos, mas, por outro lado, eles exigem uma maior confiança e reciprocidade entre as partes, né? Porque em caso de não existência dessas características relacionais, você pode ter custos transacionais grandes, né, em função do oportunismo de uma das duas partes. Ou seja, as instituições são os mecanismos criados para o estabelecimento de mecanismos para a resolução dessas disputas ex post. Tá? Quais são as variáveis centrais para a determinação, para a constituição desses mecanismos? O Williamson vai caracterizar três: a especificidade dos ativos, a frequência e a incerteza. A especificidade dos ativos é o conjunto de variáveis que afetam as características dos ativos transacionados, né, entre as partes. Tá? Então, por exemplo, se aquele ativo ele tiver uma alta especificidade, que pode ser de vários aspectos, locacional, onde que ele está, né, o tipo de mão de obra que é utilizada, as características dos equipamentos utilizados na sua produção, as características dos atributos daquele processo de produção, né, e assim por diante. Essas especificidades, ao serem maiores, elas induzem uma dependência mútua maior entre as partes. Né? Por quê? Porque em caso de uma situação, né, de não cumprimento de uma cláusula contratual, essa cláusula contratual não cumprida tende a gerar custos transacionais elevados em função da especificidade, ou seja, ambas as partes vão ter dificuldade de obter o mesmo tipo de ativo em outras relações que não seja a relação mútua existente entre as partes. Né? Então, se um determinado produtor necessita de ser suprido pelo um insumo com uma determinada especificidade, isso significa que ele não consegue mudar de fornecedor de forma rápida ou com baixo custo transacional, ou seja, ele vai ter um processo de, por exemplo, de renegociação de cláusulas e de condições de especificidades que não são de fácil cumprimento por outros agentes. Né? Outro aspecto importante é a frequência. Se essa relação entre as partes ela é intensa, ou seja, ela é frequente, ela também gera uma dependência mútua maior. Se ela é mais esporádica,
Se ela é mais incerta, ela tende a gerar, incerta não, se ela for menos contínua, né, ela tende a gerar uma dependência mútua menor. E dessa forma não vai necessitar de arranjos de governança, ou seja, arranjos contratuais muito complexos. Muitas vezes não vai precisar de contrato nenhum. É uma relação spot, né, momentânea. E o terceiro aspecto é o conjunto de incertezas que permeiam essas transações. Então, ambientes que há um processo de surgimento, ou um processo de desenvolvimento de novas tendências de produção, de desenvolvimento de novas tecnologias, de que o caminho, né, os mercados ainda possuem processos ainda sujeitos a grandes transformações, isso indica incertezas maiores. Incertezas maiores indica a necessidade de arranjos, né, de governança, ou seja, mecanismos relacionais mais complexos. Ambientes menos incertos, ambientes, por exemplo, macroeconômicos, com maior estabilidade macroeconômica, tende a gerar ambientes mais favoráveis a uma redução da complexidade dos arranjos de governança, né, por exemplo, os contratos, né. Então, por exemplo, você vai ter um determinado contrato, se o ambiente que permeia esse contrato é muito incerto, é muito pouco passível de previsão, esse contrato vai ter que ser vai ter que se buscar identificar possibilidades de ocorrências e introduzir dentro desse contrato essas possibilidades. Agora, se você tem um ambiente, né, um ambiente econômico de maior previsibilidade, e todos esses mecanismos tendem a ser mais simplificados e menos complexos, né? O aspecto central é que esses aspectos, tanto a especificidade, quanto a frequência, quanto a incerteza, geram o que a gente chama de transformação fundamental, ou seja, a ampliação da dependência mútua entre os agentes. No limite, quando essa transformação fundamental ela é extremamente poderosa e intensa, ela pode significar um processo de internalização dos processos de produção por um dos dois agentes, né? Uma das duas partes vai internalizar no seu processo organizacional o que aquele agente externo realizaria, tá? Então, essa figura, ela sintetiza a abordagem das estruturas de governança que o Williamson propôs, ou seja, há uma relação no eixo horizontal entre o tipo de estrutura, mercado, as formas híbridas e a hierarquia. A hierarquia seria a forma organizacional. As transações, elas vão poder se dar em uma das três formas, ou dentro da firma, ou via o mercado, transações spot, ou em formas híbridas, né, que não são mecanismos de compra e venda à vista, spot, no mercado, sem estruturas de governança, mas também não é uma situação de internalização na firma. Então, aqui nós podemos dar exemplos de joint ventures, né, de contratos, de parcerias estratégicas, de franchising, todas essas estruturas de governança, elas estão dentro das formas híbridas, tá? A ideia geral é que os custos de transação vão responder de forma distinta de acordo com a estrutura utilizada, tá? Se os custos de transação, eles são maiores, né, o que se vai identificar? Vai se identificar que, à medida que a especificidade dos ativos, ou seja, aquelas condicionantes que a gente viu antes, se elas crescerem, e o Williamson utiliza, só para exemplificação, a especificidade de ativos, à medida que a especificidade de ativos aumenta,
se verifica que a estrutura da firma, ou seja, a internalização, tende a ser a estrutura de governança com menor custo transacional. Ou seja, todo esse eixo aqui de elevada especificidade possui custos transacionais mais baixos na estrutura hierárquica da firma, ou seja, internalizou. E nesse nível intermediário de especificidade de ativos, as formas híbridas, tá? As formas híbridas tendem a ter um custo inferior, né? Inferior que a firma, porque a firma, ela reduz custo transacional, mas, por outro lado, ela gera custo burocrático, o custo da governança da firma. Por outro lado, a estrutura híbrida, ela possui um custo burocrático menor, mas ela não consegue gerir os custos transacionais da especificidade com tanta eficiência como a firma, né? Então, ela é a condição ideal em situações intermediárias, a esse espaço aqui. Agora, quando os custos transacionais são baixos, ou seja, a especificidade é baixa, a melhor estrutura de governança são as transações spot de mercado, ou seja, com condicionantes e mecanismos transacionais os mais simples possíveis, né? Bom, o que isso nos leva para a análise do agronegócio? Nos leva para a identificação das características dos sistemas de produção do agronegócio. Primeiro aspecto central é entender o que é agronegócio, né? Como eu havia dito no começo, é a soma de todas as operações associadas à produção e distribuição de insumos agrícolas, operações realizadas nas unidades agrícolas, bem como as ações de estocagem, processamento, distribuição e os produtos derivados. O que se observa? É que o sistema agroindustrial é um conjunto de transações, né? Ou seja, as transações dos fornecedores com o produtor, do produtor com o processador, do processador com o distribuidor e com o consumidor, né? Essas estruturas de produção, elas envolvem diversos ativos, ou seja, trabalho, crédito, transporte, energia, tecnologia, propaganda, armazenagem e outros serviços. Como que se organizam essas transações? Tá? Dentro dessa visão das estruturas de governança, a partir das diversas características dessas estruturas, desde os mercados, como os mercados futuros, como os programas governamentais, ou via programas do governo, via agências, cooperativas, joint ventures, integração contratual e vertical, e assim por diante, trades, firmas, as agências que fazem processamento de dados estatísticos, consultorias e assim por diante. Em síntese, o que se verifica? Que essa ideia das estruturas de mercado podem ser analisadas a partir dos conceitos de estruturas de governança que a nova economia institucional oferece. Tá? Mas não só elas, a gente vai ver que também o institucionalismo original, aquela vertente inicial, também pode ser utilizado. Então, você tem aí várias tendências do agronegócio, como de mudança tecnológica maior, as relações entre os elos dos sistemas agroindustriais tendem a se fortalecerem, né? Ou seja, a relação do elo final do varejo com o atacado e com a produção agrícola e os insumos, ela tende a se tornar mais próxima. Há uma crescente ampliação, né, vamos dizer assim, dos nichos de mercado e da diversificação de demandas dos consumidores. Há uma tendência de internacionalização e globalização desses sistemas agroindustriais, né? Isso tudo gera o quê? Gera um processo de ampliação da coordenação vertical ou contratual, ou seja, híbrida, desse sistema agroindustrial. Ou seja, em síntese, as transações, elas estão se tornando mais específicas, ou seja, a especificidade dos ativos, ela cresce. Quando a especificidade dos ativos cresce,
pela teoria, se identifica uma tendência do uso de instrumentos de coordenação mais estruturados, mais complexos. No limite, quando essa complexidade é muito elevada, pode-se, inclusive, haver um processo de internalização. Tá? Isso vai ser visto em exemplos de integração do processo de produção no setor avícola, no sistema de confinamentos de bovinos para abatedouros, nas relações das trades com os produtores de grãos e assim por diante. Né? Então, isso aí exige um enfoque sistêmico, que analisa as condições de relações entre um elo e o outro, ou seja, as condições de um estágio, de um elo, como que eles são influenciados pelos demais estágios do sistema, né? Como que as características da evolução da demanda geram um fluxo de informação para esse processo de produção, ou seja, a mudança de uma característica do mercado consumidor afeta o varejo, que, por sua vez, vai afetar em direção oposta até o produtor, né? Isso aí vai gerar a necessidade de coordenação dessa ação entre os agentes produtivos, que vai ser recíproco aos mecanismos de governança. O que vai ser exigido e como que se vai premiar a entrega dessas demandas de mercado, né, que são continuamente reavaliadas, né, tanto no mercado externo, quanto no doméstico, e assim por diante. Né? E como que isso pode permitir que haja um aumento da alavancagem econômica, ou seja, a competitividade do sistema se ampliar e isso gerar ganhos de rentabilidade, né, para todos os elos. Né? Então, ao invés de ser um jogo de soma zero, essas relações podem gerar resultados positivos, ou seja, ao invés de se identificar as partes como concorrentes e que o ganho de uma significa a perda da outra, se identificando de forma sistêmica que a atuação coordenada dos diversos elos pode gerar ganhos distribuídos para todos. Né? Então, isso vai identificar que, por exemplo, só o sistema de preços, cada vez mais, não é suficiente para a coordenação nos sistemas agroindustriais. Né? Ou seja, se você quer ter um produto com um diferencial de qualidade, ou com um diferencial, um atributo diferencial, é necessário se estabelecer sistemas de premiação que são influenciados pelos preços de mercado, com certeza, mas que não são simplesmente resultante dos preços de mercado. As instituições são elementos que interferem nesse processo de coordenação e não podem ser instituídos a custo zero, ou seja, é necessário se desprender tempo na constituição desses instrumentos, desses contratos, desses arranjos, nessas alianças, nessas negociações e assim por diante. Os mercados agrícolas, isso é essencial, porque os mercados agrícolas, eles são instáveis por natureza, né? Eles passam por processos que até são relacionados com a própria sazonalidade, que geram instabilidade da renda agrícola e, por isso, gera-se a necessidade de se buscar maior previsibilidade nessas relações, né? Ou seja, um ganho numa determinada safra ou num determinado período de engorda pode gerar um ganho momentâneo que na safra seguinte ou no período de engorda seguinte signifique em perdas, né? Por exemplo, a redução do plantio ou da redução da cria de animais, né? Então, esse processo, ele identifica que os sistemas do agronegócio devem ser analisados como sistemas comparados, ou seja, as práticas utilizadas em uma determinada atividade devem ser analisadas em relação a de outros sistemas, e analisar de qual forma que elas possam ser seguidas ou diferenciadas a partir das suas características.
Ou seja, como gerar maior coordenação aos agentes do agronegócio? Basicamente, não há uma fórmula única, vai depender das características das transações negociadas nesse sistema, que podem ser o sistema através dos mecanismos de mercados, contratos à venda a termo, mercados futuros, concessão de crédito aos produtores, pode ser via verticalização, ou seja, internalização de estágios distintos da cadeia produtiva por um agente líder, né, a integração, né, produtiva, ou podem ser via arranjos cooperativos, cooperativas, alianças, joint ventures, e assim por diante. Todas essas fórmulas podem ser utilizadas, mas é necessário se identificar ou se caracterizar o sistema, né, as características daquele sistema e daquela organização para se identificar quais as formas mais adequadas para aquela situação. Esse tipo de análise ele é realizado em várias instituições, né, nos Estados Unidos, né, tem aqui esses grupos de pesquisa que trabalham, né, com essa linha de pesquisa, né, aqui no Brasil tem o PENSA, lá da USP, né, da FEA da USP, e alguns exemplos aí, para a gente terminar e passar para as perguntas, né. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um estudo que a gente fez, que usa a abordagem de Veblen para analisar o papel da Monsanto no sistema agroindustrial de sementes de soja, né? Ou seja, a ideia de que aquele conceito de instituição do Veblen, que determina certos padrões tecnológicos e de comportamento para o sistema agroindustrial, identifica, no caso desse artigo, mostra como que a Monsanto se tornou uma instituição nesse mercado da soja transgênica, tá? Outro exemplo, a utilização dessa abordagem para analisar as características das transações de comercialização de abate de bovinos, né, de gado de corte, aqui em Mato Grosso, aqui na região sudeste de Mato Grosso, identificando que, dependendo das características do rebanho abatido, se o rebanho é um rebanho padrão mercado interno, ou se é um padrão para exportação, por exemplo, para a Europa, ele vai apresentar como condição contratos diferenciados, que estabelecem critérios de premiação diferenciados, ou seja, esse resultado vai em linha com o que a nova economia institucional estabelece, que quanto maior a especificidade, maior a necessidade de complexidade contratual. Outro exemplo aqui é um exemplo da análise das alianças da carne bovina, né, ou seja, formas híbridas, em que tanto o critério de organização horizontal, ou seja, a partir da coordenação entre os próprios produtores, ou via a integração do varejo, né, da rede de varejo, são instrumentos que utilizados para coordenação para a produção de carnes com cortes com maior qualidade nos cortes, né, carnes de maior valor agregado, né? Então, isso tanto pode ser obtido via arranjos cooperativos entre os agentes, entre os produtores rurais, quanto via alianças entre o varejo, frigorífico e produtores. Ou seja, a ideia de que, dependendo das condições, né, de organização, há uma multiplicidade de formas de se organizar essas transações. Então, isso seriam os meus comentários. Muito obrigado. Tem aí o meu e-mail e fico à disposição aí para comentários e dúvidas. Quem quiser perguntar, fazer alguma observação, a gente tem ainda alguns minutos. Alguma dúvida que ficou?
Tá, o Adivaí está colocando, professor, análise das cadeias produtivas. Sim, qual seria a questão a respeito da análise das cadeias produtivas? Então, aí você está querendo uma referência, a gente pode ver depois, Adivaí. Tem uma a Evelyn está colocando, professor, qual é a sua maior crítica sobre a economia institucionalista? Eu penso o seguinte, né? Para falar isso, tem que analisar as duas vertentes, do institucionalismo original e da nova economia institucional, tá? Na minha avaliação, até vocês viram ali nos exemplos de artigos, eu utilizo tanto o institucionalismo original como a nova economia institucional. Mas, na prática corrente, essas duas linhas do institucionalismo, elas não conversam muito, né? Elas tendem a ser separadas. Ou seja, os economistas que são mais próximos do institucionalismo original, eles tendem a criticar a nova economia institucional pelo fato dela ainda manter dentro da sua base de avaliação os critérios do individualismo metodológico, ou seja, ela flexibiliza, mas não abandona os critérios do individualismo metodológico, que é a abordagem da abordagem neoclássica, né? Então, em função disso, eles tendem a ser mais críticos, né, quanto à nova economia institucional. Por outro lado, os autores da nova economia institucional, eles criticam o institucionalismo original pelo fato dele apresentar critérios abrangentes, né, de análise teórica, e esses critérios, muitas vezes, não são passíveis de modelagem matemática e empírica, né? Então, você tenderia a recair num tipo de análise mais afeita à sociologia, à história, ao direito, tá? E não à tradição da economia do uso de instrumentos quantitativos, tá? Principalmente aí dos últimos 40 anos para cá. Então, assim, qual é a minha maior crítica? Eu diria que essas duas áreas deveriam conversar entre si mais, né? Ou seja, há tentativas de se... na verdade, os principais autores, eles não... ou seja, na prática há um distanciamento, mas ambas teorias, ao se estabelecer certos critérios de análise, você pode ter uma leitura benéfica das duas partes conjuntamente, né? Então, por exemplo, você vai analisar um grupo de produtores, de pequenos produtores, de um assentamento, por que eles não utilizam o PRONAF, né? Numa avaliação convencional, né, se tentaria identificar, por exemplo, porque eles não atendem certos critérios de obtenção do crédito, de porque eles não têm informação, esse tipo de coisa, né? Mas, mesmo se fazendo isso, muitas vezes aquele grupo de produtores, eles têm uma aversão ao uso de certos recursos, como crédito, ou de certas tecnologias, porque aquele grupo social possui certos hábitos de pensamento, né, na nomenclatura do Veblen, ou seja, certos padrões de interação que o PRONAF ainda não se tornou um hábito coletivo, né? Então, você pode usar aquela visão do institucionalismo original para analisar esse tipo de problema, né? Mas, ao mesmo tempo, há certas análises que podem ser realizadas dentro do que a Ney vai
estabelecer os contratos, as formas de cooperação, né, e assim por diante. Né? Então, é um exemplo de que, na prática, você pode usar essas duas abordagens, mas, teoricamente, esses dois grupos, eles não se conversam muito. Mais alguma pergunta, comentário? Ok, se ninguém mais tem nenhuma questão, eu agradeço aí a presença de todos, tá? E parece-me aí que você já tem outro curso aí, né? Tem um link, tá? Então, uma boa tarde aí para todos e estamos à disposição aí de qualquer contato aí no nosso e-mail, tá ok?